A gente vive um momento político que tem o Supremo Tribunal Federal aparentemente ditando as regras do jogo, né? Recentemente agora interferiu ali no processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A gente vive um momento em que a gente tem a justiça determinando quem pode ou não pode manter suas redes sociais. O senhor foi uma dessas pessoas que covardemente foi afetado. O Twitter, acho que ainda o Twitter do senhor, o pessoal está suspenso ainda, se eu não estou enganado. Mas eu volto hoje, estou te comunicando direto, não pela rede nacional, pela América. Me inscrevi no Twitter americano, onde não chega a jurisdição dos ditadores do Supremo Tribunal Federal. Sim. E a gente também tem aquele inquérito das fake news, que no mínimo questionável, né? O próprio ministro Marco Aurélio... No mínimo não, ele é totalmente questionável. Com certeza. O próprio ministro Marco Aurélio foi um dos que acabou sendo na votação, né, o único que votou pela inconstitucionalidade. Enfim, queria saber como é que o senhor está avaliando o cenário hoje do Supremo Tribunal Federal nesse jogo político. Primeira pergunta, Supremo Tribunal Federal e as suas ações. O Supremo quer substituir os partidos políticos. Houve uma lacuna de poder muito grande no Brasil com a perseguição, não vou dizer perseguição, mas com os processos da Lava Jato contra os políticos, aí os parlamentares, e os executivos, os governadores de Estado, ministros de Estado. Então, o poder executivo e o poder legislativo foram duramente atingidos pela Lava Jato. Não há vácuo de poder. Quando você encurrala o poder legislativo e encurrala o poder executivo até o governo do Temer, você veja, o procurador-geral que estava à frente do Ministério Público tentou prender o Temer presidente, tentou processar o Temer presidente. Havia um ativismo enlouquecido contra o executivo e o legislativo. Nesse vácuo de poder cresceu o judiciário. Lá no Rio, quando proibiram os bicheiros de ter ponto de jogo na rua, não houve vácuo de poder, os traficantes tomaram a rua. Porque quem impedia os traficantes de venderem a droga em pontos no meio da rua eram os bicheiros que eram fortes. Eles foram impedidos, se enfraqueceram e os traficantes tomaram conta. No Brasil se deu isso, impedida a classe política, tanto a classe política do executivo como a classe política do legislativo de atuarem, cresceu o poder judiciário. E o que você vê, que homens que são nomeados, os 11 ministros do Supremo, que sequer concurso público fizeram, os que tentaram tomar o bomba, como o Toffoli tentou 2 vezes o concurso público de juiz, tomou bomba, foi nomeado no lobby como advogado do PT para ser juiz do Supremo. Esses homens e homens que não têm concurso público e não têm o voto do povo, não podiam nem chamar poder, órgão. Eles tinham que ser um órgão judiciário, não um poder, porque o poder emana do povo, e eles, povo, não têm, e povo não são. Então, o que eu penso? Eles cresceram para cima do executivo e cresceram para cima do legislativo. Mas o presidente Messias Bolsonaro, desculpe perguntar o seu nome, eu esqueci. Rodolfo, presidente. Rodolfo, bonito nome, Rodolfo. Obrigado. Rodolfo. Eles cresceram para cima do presidente Messias Bolsonaro porque eles são todos homens de esquerda, e de esquerda radical. Muitos fazem parte desse grupo globalista que nega a nossa cultura judaico-cristã. Tem aí um poderoso componente religioso, não é? Do satanismo que ministros do Supremo encarnam e representam nas posições que estão. E o presidente Messias Bolsonaro, que eu trato de Messias, porque Messias, filho de Deus. E o nome dele era Capitão Bolsonaro, estava gravado na farda, então ele é o guerreiro de Deus. É um homem conservador e é um homem democrata. Foi eleito em defesa desses credos que nós não abrimos mão deles. Deus, família,
pátria, liberdade, democracia. Tá certo, Rodolfo? E os ministros do Supremo são todos eles da esquerda e de esquerda. Foram homens nomeados pelo PT, pelo Lula e pela Dilma e pelo PSDB do Fernando Henrique. O Fernando Henrique é um homem de esquerda, disfarça, mas ele é satanista, sempre foi. Ele é fabiano, ele é o pior que tem, porque é o hipócrita. Ele tem a capa verde, é igual melancia, casca verde, verdinha, mas por dentro é vermelho, é comunista. E você se deixa iludir pelas belas palavras, pela cultura, professor da USP, sociólogo, fala inglês, fala espanhol, fala francês, então parece um homem de classe média cristã. E ele não é. Ele é satanista. Ele advoga as teses do aborto, de liberação de droga. Isso é que o Fernando Henrique advoga. A teoria de gênero, ele é satanista. E é o movimento que o mundo vive hoje a partir da ONU, que é a sede mundial do irradiamento dessa ideia e desse pensamento e dessa oposição a Jesus. Financiamento do Jorge Soros, que é o capitalista da esquerda mundial, das famílias que são multimilionárias, famílias anti-Rothschild, Fundação Ford, Bill Gates, essas pessoas que querem eles porque, pelo poder do dinheiro, pensam que podem substituir a vontade de Deus, a força de Deus. Eles querem mudar Deus porque são poderosos no dinheiro, não na fé. O poder para eles se resume apenas a dinheiro, não a fé, não ao amor, não a caridade, não a generosidade. Eles só pensam no poder como dinheiro e querem levar de geração para geração o dinheiro como mando, como tradição, como cultura. Nós não. Nós queremos que os nossos pósteros, e é esse o presidente Messias Bolsonaro, nós queremos que os nossos filhos, nós queremos que os nossos netos, nós desejamos e pedimos a Deus força para isso, para que nossos bisnetos vivam a fé que nós recebemos dos nossos antepassados. Esse país, quando foi descoberto, em 22 de abril de 1500, a primeira missa que foi feita nas costas do Brasil, nos mares da Bahia, foi feita por Dom Henrique Coimbra, com um madeiro de Cristo. Esse país foi descoberto e colonizado em nome de Deus, em nome de Cristo. E não vai ser esse pensamento de esquerda, esse pensamento satanista, esse pensamento anticristo que vai nos derrotar. Não é mais uma luta meramente política, não é. Uma luta meramente política, não é. Ela é uma luta religiosa. Nós chegamos, por isso é que ela está tão tensa, mas nós chegamos ao ápice, chegamos aqui ao paroxítono, no momento da reação do cristão. Não é mais o político apenas. O político tem que ser o porta-voz, ele tem que interpretar a vontade de Deus. E quem encarnou isso 20 e tantos anos, quando foi parlamentar no Congresso Nacional? O guerreiro de Deus, Messias Bolsonaro. Ele estava predestinado, tinha um propósito de Deus para a luta que ele lutou e para a guerra que ele encampou. Tá certo? Presidente, mantendo essa linha, eu tenho um roteiro aqui, mas mantendo essa linha para a gente não perder da linha, eu queria saber, essa guerra contra a esquerda é uma guerra que começa as suas batalhas agora. A minha dúvida é se essa guerra ela consegue ser vencida neste governo ou se é um processo gradual. Nós nos atrasamos. Nós não tínhamos a informação. Foro de São Paulo é coisa que a gente está ouvindo falar há 2, 3 anos. Você tinha noção, Rodolfo, de Foro de São Paulo? Você que é jornalista, eu não sabia da dimensão do que era o Foro de São Paulo, construído pelo Fidel Castro, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, pela Dilma, pelo general, aquele coronel Hugo Chávez da Venezuela, pelo Kirchner, o marido e a mulher, a Cristina Kirchner e o Néstor Kirchner. Eu não tinha. Aquele boliviano, presidente do sindicato da cocaína lá, foi presidente
o índiozinho que foi presidente da Bolívia, Evo Morales. Evo Morales, esses caras fundaram esse Foro de São Paulo. Eu achei que era um lugar para debater. Não. É para aprofundar na América Latina a troca de financiamento entre os governos de esquerda. A Venezuela começou a financiar o PT no Brasil, porque Chávez chegou ao poder antes de Lula, deu dinheiro na eleição do Lula, foi apreendido um avião com 3 milhões de dólares na Argentina, levando dinheiro para a eleição do Kirchner, era dinheiro que vinha da PDVSA da Venezuela, que já tinha virado esquerda. Aí quando o Lula assume o banco BNDES, ele passa a financiar a Bolívia, passa a dar dinheiro à Venezuela, passa a dar à Argentina, passa a dar Cuba, passa a dar Angola. Ele pega o dinheiro e usa o dinheiro do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil e empréstimos do Banco do Brasil, empréstimos da Caixa, para esses grupos ideológicos. Então, o Foro de São Paulo era uma união ideológica que nós não tínhamos a dimensão do que eles faziam. Eu estou sabendo mais recentemente, que eu passei agora a me dedicar a isso. Nós estamos atrasados em relação a ele. O próprio globalismo, eu vim a saber de globalismo há 3 anos atrás, 2014, pelo coronel Enio Fontinelli, que era um estudioso do Serviço Nacional de Informação, e durante 30 anos o coronel Fontinelli foi um estudioso de geopolítica e descobriu esse movimento do globalismo mundial. Ele começou a estudar o globalismo no SNI, começou a informar as Forças Armadas, mas eram informações ainda muito restritas aos militares, aos presidentes. Nós, do povo, não tínhamos essas informações. Temos agora. Como foi esse despertar do senhor? O senhor frisou por mais de uma vez que o senhor vem descobrindo esses assuntos de 2, 3 anos de globalismo, Foro de São Paulo. Como é que foi esse despertar do senhor para esse conhecimento todo? Começou com o coronel Enio Fontinelli. Foi quem me acordou. Na minha casa, eu conheci a filha dele, a Cristina, que é uma repórter, uma jornalista. Aí ela disse: papai quer falar contigo. Aí marcamos em frente ao Barra Shopping. Eu morava na Barra, naquele Village Mall, para conhecer o coronel. Isso em 2014. Aí ele falou: Jefferson, eu sei que você é um homem guerreiro, eu vi que você não corre de luta, você lutou sozinho ao lado do Collor, depois enfrentou toda a esquerda naquele caso no Mensalão. Nós estamos precisando de um guerreiro como você. Eu falei: mas como, coronel? Eu não estou entendendo, senhor. Ele começou a me explicar o que era o globalismo. Eu falei: eu estou na briga, estou na luta. Eu comecei a trabalhar o meu Twitter nesse sentido, a escrever e raciocinar e aprender com o coronel Enio Fontinelli a colocar essas ideias como estou colocando para você. Antes, para mim, eu tinha dificuldade até de vestir a ideia com uma palavra que se adequasse. Aí, Foro de São Paulo, globalismo, o que é o globalismo, o que busca. Eu tinha dificuldade de vestir a palavra, não é? Com a roupagem correta, para que não ficasse... Isso é um troço patético, não, é uma coisa real. Foi o coronel Fontinelli. Ele me deu os 3 livros que escreveu, eu já li. E semana que vem ele está aqui. Eu não quero que essa informação fique só para mim. Ele já é um homem idoso, nós vamos fazer com todo cuidado, máscara, ambiente ultra limpo. Ele vem para falar para os deputados do PTB e o comando do PTB o que é o globalismo, quais são as novas armas estratégicas do mundo e o que é a diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul. Nós vamos ter uma visão. O que deseja o globalismo, quem está por trás, quais são as famílias que financiam, qual o objetivo, onde quer chegar. Então ele vai repetir essa aula que eu já tive com ele pessoalmente, já li os livros, eu pedi que ele trouxesse os livros, não é? E ele vai dar 2 dias, 2 horas em cada um, essas informações mais densas, mais intensamente, a toda a direção nacional do partido e a toda a bancada federal do PTB. Presidente, hoje o senhor diria que o PTB hoje ele é um partido conservador? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi.
você repare que todas as lutas do PTB, eu, Roberto Cardoso Alves, Castor Henrique, sempre fomos conservadores. Nós éramos do centrão na Constituinte. Nós nos unimos na Constituinte para impedir que virasse uma carta de Moscou, aquela comissão de sistematização. Depois é que o Fleury e o Martinez, na eleição, que nós não apoiamos o PSDB no primeiro turno, lançamos o Ciro. No segundo turno, eles optaram para votar no Lula. Eu fui voto vencido. Eu fui o único voto da Executiva Nacional naquela época, eu era o líder da bancada federal, a votar. Era o Serra versus Lula, 2002. Falei, vamos de Serra. Com esse Lula não dá para ir. Isso é esquerda radical, não dá para ir. Então, eu, Roberto Jefferson, líder da bancada, votei por nós acompanharmos o Serra. Fui voto vencido. Não saí do partido. Eu tenho 6 mandatos de deputado federal no PTB pelo PTB. Esse foi o último. Quando eles escolheram apoiar o Lula, em dois anos houve aquele conflito entre mim e o PT. Já era um desastre anunciado. Porque água não mistura com óleo. A minha primeira reunião com o Silvinho Pereira aqui na Casa Civil, eu, Martinez e Silvinho Pereira, ele disse um desaforo, eu já abotoei ele, teve que o Martinez entrar no meio. Ele falou, mas é o jeito do PT fazer política. Eu falei, mas comigo não, meu irmão, esse não é o meu jeito de fazer política. Não ia dar certo. E não deu certo que eu explodi com aquela denúncia do Mensalão, né? E enfrentei aquela esquerda toda. Veja Pasqualini, que é criador do PTB, da doutrina, está aqui no programa do PTB. Programa e Estatuto do PTB. Foi votado no dia 21 de abril de 2018, antes de convenção nacional, de convenção regional, não tinha nada a ver com convenção, que vai lançar prefeito, governador, deputado federal, presidente, nada disso. Dia 21 de abril, fiz 5 dias de convenção, aqui no ex-Hotel Nacional, que foi extinto, foi fechado, para que nós escrevêssemos isso. Depois eu quero te dar um para você ler. Por favor. Eu mostrei ao presidente Bolsonaro e mostrei ao general Ramos, eles ficaram encantados. Nenhum partido assume com tanta coragem um programa conservador nos costumes e liberal na economia, com tanta coragem e densidade como o PTB. E foi um debate longo, foi uma convenção nacional. E aqui a gente repete, Alberto Pasqualini, o ideólogo do PTB, escreveu em 1944, quando o partido foi fundado: o PTB é uma resposta aos partidos comunistas e socialistas, que se apresentam como os únicos representantes do trabalhador. O PTB defende o trabalhador e o empregador que gera emprego. Está aqui, Isso é de 1944, está repetido, Alberto Pasqualini. Eu vou dar a você, para você ler. Não precisa ler essa chatice de como faz comissão, como dissolve comissão. Leia o programa, página 11 até 21. Quais são as ideias basilares onde se assenta a estrutura do Partido Trabalhista Brasileiro. É seu, é seu. Leia da página 11 à página 21, porque é programa e estatuto. O estatuto é chato. Como é que faz convenção, como é que publica edital, quantos membros tem um diretório, é aquela regra da lei interna, é a lei condominial, é o condomínio. Mas como você não quer ser síndico, leia aqui o programa, que é o ideário do Partido Trabalhista Brasileiro. Página 11 a 21, rapidinho, está vendo? É tudo letra grande, você vai ler. E eu entreguei esse estatuto ao presidente, fiz dedicado, esse programa ao presidente, fiz dedicado a ele. E ele ficou encantado, tanto que o general Ramos me ligou depois e disse: o presidente adorou. Está atual com o pensamento do Estado brasileiro, do governo brasileiro. Nenhum partido tem um programa tão avançado, tão sincero, tão claro como esse do PTB, que você me entregou.
Inclusive, a gente chegou a apurar isso, realmente procede, a gente apurou internamente dentro da presidência, a gente recebeu informação, confirmou tudo dentro da presidência, que realmente teve essas conversas, essas sondagens, dizendo que o presidente realmente viu que há muitas similaridades nas bandeiras defendidas pelo PTB com a do governo. Então, eu queria aproveitar isso, presidente, e para a gente explorar um pouco. Da última pergunta, eu perguntei se o PTB era um partido conservador. O senhor falou que sempre foi. Sim. Agora, eu quero saber... Nós somos conservadores. Sim. O trabalhador é conservador. Claro. A família trabalhadora é família conservadora. Com certeza. O trabalhador é cristão, o trabalhador é conservador. Sim. E, presidente, agora eu só queria entender, por gentileza, não duvidando, longe disso, nosso jornalismo não é um jornalismo de faça a pergunta que você quiser. Eu só gostaria de entender o contexto dessa aproximação positiva. Com certeza, o governo ele precisa estar cercado de pessoas conservadoras ao seu lado. Então, eu queria entender como é que ocorre esse movimento, essa aproximação do senhor com o governo federal, porque nas redes sociais a gente percebeu, por exemplo, o leitor da Revista Oeste é o seu eleitor, é o eleitor do presidente, mas ele desconhecia... Deu para notar que ele desconhecia essa identidade conservadora do PTB. Então, queria que o senhor me explicasse como é que se dá essa aproximação do essa identidade, com o presidente, enfim. Rodolfo, essa nossa identidade sempre foi negada. Nós não tínhamos espaço na imprensa. Ou era DEM ou era PSDB, porque nós nos alinhávamos sempre no Congresso Nacional. Olhe o alinhamento do PTB desde o seu ressurgimento na eleição de 82, nós refundamos o PTB em 79. Eu ajudei papai, né, que foi vereador em Petrópolis 2 vezes, em 58 e 62 pelo PTB, e meu avô Ibrahim foi vereador em Sapucaia, na fundação do PTB, lá no Vale do Paraíba, no estado do Rio, em 1945. Nós sempre fomos do PTB. Então eu ajudei a papai a refazer o PTB naquela nossa região, Petrópolis, Teresópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Três Rios, Sapucaia, Paraíba do Sul, Valença. Nós ajudamos a reconstruir com os velhos trabalhistas o PTB, da Ivete Vargas, não era do Brizola. A nossa linha é a linha conservadora. Ganhamos a legenda do Brizola. O Brizola rasgou a sigla, fez o PDT, o socialismo, tinha até um nome engraçado, socialismo carioca, tinha um nome novo, um socialismo, o trabalhismo socialista, inventou o socialismo moreno, que ele inventou, o socialismo moreno. Mas nós éramos o lado conservador, o PTB conservador. O de esquerda socialista do Brizola, Grupo dos 11, que foi a Cuba treinar para fazer revolução, era o grupo do Brizola, que está aí até hoje. É o PDT. Existe onde está o Ciro Gomes. Não era a nossa gente. Nossa era a Ivete. Tanto que quando a Ivete assumiu, nós ajudamos o presidente João Figueiredo. O PTB apanhou, foi espancado pelo PT, foi espancado pelo MDB, pelos que se diziam progressistas naquela época. Mas a Ivete fez uma aliança para que nós aprovássemos as agendas do governo do presidente João Figueiredo. Pega lá, não acredita em mim, vai lá em 83, vê quem era o bloco que constituía com o PTB a maioria do governo na casa, na Câmara dos Deputados. O bloco da Arena. Eu não sei se era PDS ou PSD, PDS. Porque já trocou tanto nome que eu também já não me recordo mais. Era Arena, PDS. Eu acho que era PDS naquela época que eu ganhei a eleição, em 82. PSD, já foi PFL e agora é DEM. Mas eu acho que era PDS. O partido naquela época era PDS. Já tinha saído de Arena, MDB, quando acabou, entrou no pluripartidarismo, era PDS. Rodolfo, pode apostar que eu rememorei. Okay. Rememorei. Voltou aqui, ó. A memória voltou. Meu byte aqui... Era o PDS, tanto que quando... Nós fizemos um bloco com o PDS. O PTB da Ivete Vargas, quando nós voltamos. E eu era o primeiro vice-líder da Ivete. Ela me escolheu pela combatividade, pela capacidade oral. Ela me escolheu o seu primeiro vice-líder. E eu tive a honra de ser o primeiro vice-líder de Ivete Vargas.
Que mulher de valor, que guerreira, que mulher corajosa, que ser humano especial, que mulher especial, que inteligência, aprendi muito com ela. Fui seu primeiro vice-líder, ela faleceu no segundo ano desse mandato, a Ivete morre em 84, falece em 84, assume o comando da liderança do PTB, o deputado Gastone Rigg de São Paulo, santista de São Paulo, era líder do sindicato dos... Como é esse que puxa peso de navio? Quando você descarrega navio, o trabalhador que descarrega navio... Estou entendendo, eu também só não... Deus, não me deixa faltar a palavra. Não é estivador. Estivadores. Ele foi do sindicato dos estivadores. O pai dele era estivador, foi estivador em Santos. Mas o Gastone era um trabalhista conservador. E nós enfrentamos sempre a luta contra o PT, PCdoB, sempre estávamos contra eles. Mudou só quando assumiu o PTB o Zé Carlos Martinez e o Fleury, que comandava esse grupo, ficou um pouco mais ficaram próximos ao PT em São Paulo, que o Lula ganhou a eleição em 2002. Porque o tempo todo nós combatemos o PT, sempre. A minha história, se você olhar na Câmara, foi sempre de luta contra o PT. Eu enfileirava assim, petista e PCdobista contra mim na tribuna e eu... Pau na Câmara, briga no plenário. Podia saber, Roberto Jefferson contra o PT, ou Roberto Cardoso Alves contra o PT, ou Gastone Rigg contra o PT. Nós tínhamos uma banda de música na Constituinte, eu, Roberto Cardoso Alves, o Robertão, que era um ruralista do PTB, e Gastone Rigg, parávamos os debates. Não tinha para ninguém com a gente. Peito, coragem, decisão, coragem de dizer, de enfrentar, de sustentar. Nunca tive medo de rosnado de esquerda, de ameaça de esquerda. Pelo contrário, quanto maior o barulho eles fizessem, mais eu crescia como guerreiro. E, infelizmente, no final da minha carreira, no meu último mandato, o PTB apoia o Lula, que foi um desastre. Não deu certo mesmo. Porque a minha relação era tensionada. Eu briguei com o Zé Dirceu, como deputado. Briguei com o Genuíno. Briguei com o Chico Vigilante. Briguei com o Paulo Delgado. Briguei com todos eles, pô. Como é que eu podia conviver no mesmo governo confiando nessas pessoas? E eu não confiava. Na minha casa, eu fui educado desde menino a ser cristão. Vovô Ibrahim, a família dele veio de Beirute, ainda na época do Império Otomano, no final do século XX, 1895. Chegou aqui a família de vovô Ibrahim, a família de meu pai. Vovó Latif Kairala e meu bisavô Tanos Abis. Cristãos. Vovô tinha uma trova que está inscrita na lápide dele, que papai mandou escrever, que era recitada na nossa família como um mantra. Todos os 10 filhos de vovô Ibrahim e todos nós, os 40 netos de vovô Ibrahim, sempre dissemos, vovô dizia assim, ele era católico fervoroso, na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina, cabe Deus, nosso Senhor. Isso era um mantra para a nossa família. Está escrito na lápide, é o epitáfio da lápide de vovô. Isso para nós, então, isso é quê? Legado, tradição cristã, pátria, bandeira. Olha só as palavras que tem nessa pequena trovinha que vovô Ibrahim escrevia. Família, pátria, bandeira, Deus. Cabe Deus, nosso Senhor. Nossas convicções são essas. Elas vieram com meus bisavós, passaram pelos meus avós, pelos meus pais, papai convicto cristão, minha mãe convicta cristã. Minha mãe até hoje ora conosco. Eu piquitito, mamãe sentava na cabeceira de nossas camas, nós somos lá em casa, 7 irmãos, 3 homens e 4 mulheres. Mamãe sentava primeiro com as mulheres, orava, depois vinham os nossos quartos e orava.
Então nós não vamos abrir mão disso para meia dúzia de malucos aí fantasiados de urubu. Tem a capa do Satã, eles vestem a capa do Satã, agem como Satã, são satanistas. Os ministros do Supremo representam o inferno, o Érebo, o abismo. A luta é religiosa. Eles estão tentando destruir o cristianismo para se apoderar da cultura, apassivando os homens, todos passivos de quatro. Eu não quero dizer isso contra o homossexual, me entenda, mas assim, que você pode cavalgar nas costas. A passiva as mulheres, erotiza as crianças com que finalidade? Porque do Supremo eles estão defendendo isso. Erotizar a criança para matar o pátrio poder. Você destrói a família. E a família é a trincheira de resistência à prepotência do Estado. Porque não é o Estado a causa da família, é o contrário. Não é o contrário. O Estado é a consequência da família. A família é a coluna Atlas de sustentação do Estado. Sem a família não tem Estado. Essa é a nossa cultura. Mas no momento que eles querem apassivar, colocar tudo por baixo, é para que o Estado entre e esmague o indivíduo, esmague a família, que eles querem que se extinga, porque a família que eles estão, pai, mãe, filhos, é impeditivo para essas teorias modernas aí, que estão vindo para o Brasil, está no mundo. Gênero, aborto, droga, isso tudo está no mundo. Droga para quê? Para passivar. Um drogado é um passivo. O homem que se droga perde o nome, perde o rumo, perde o prumo. Eu me lembro de estar lendo Exupéry, Antoine de Exupéry, tinha o bêbado. E o bêbado conversava com o príncipe em certa ocasião, respondeu uma pergunta que o pequeno príncipe fez a ele. O pequeno príncipe diz a ele: por que você bebe, cara? Ele falou: eu bebo para esquecer. Mas bebe para esquecer o quê? Que tenho vergonha. Mas vergonha de quê, bêbado? De beber. Bebo para esquecer que tenho vergonha de beber. Quer dizer, perdeu o nome, perdeu a família, perdeu o rumo, perdeu o prumo, cai no esgoto. O teto dele passa a ser o céu e a noite escura. E a cama dele passa a ser a calçada no meio da rua. Então é isso. O que deseja esse grupo que está aí no Supremo? Aplicar essa política. Tanto que o ministro Celso Mello, essa semana, disse que o estupro, a pedofilia não é crime. É o excesso do amor. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Eu estou me aproximando de você, eu não posso me aproximar. É o excesso do amor. Como é que o homem diz isso? Ele vitupera a voz do demo quando ele diz isso. Porque se agredir uma filha minha, uma neta minha que eu amo com 5 anos, disser que é excesso do amor, vai ficar sem o amor. Eu vou cortar o amor dele fora e vou acabar com ele, cara, que vai dizer isso para mim, que é o excesso do amor. E do outro lado, o Fachin, que é ateu marxista, diz que há um excesso de Deus na vida pública. Como? Quer dizer, um censura Deus, que é o Fachin, contra a Constituição, que diz que é livre, o credo, e pode ser feita a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós podemos nos reunir, nós dois e esses câmeras que você trouxe aqui para gravar a entrevista, e fazermos uma oração com a presença de Deus. E o Fachin que quer proibir isso contra a Constituição. E vem o seu Celso Mello, decano, o decano, dizer que a pedofilia não é crime. É o excesso do amor. São patifes. São patifes. São patifes. Deus, Fachin. Deus, Fachin. Zanga, Fachin. Deus, Fachin. Deus, Fachin. E olha, Celso Mello, decano, se alguém que te escutou dizendo que pedofilia não é crime, que é excesso de amor, praticar um excesso de amor a qualquer pessoa da minha relação, da família, eu vou pegar você. Eu vou pegar você porque você fez o marketing do crime, o marketing do estupro à criança. Presidente, acho que a gente não tem muito tempo. Mas 5 minutos tem outra agendinha, vou finalizando. Tem uma outra agenda? Não, mas eu toco. Você toca? Tá. Toco.
Vamos falar. Minha preocupação é com o horário, para não atrapalhar as suas agendas, presidente. Que a conversa tá ótima. Se deixar, a gente conversa aí a tarde toda. Presidente, é o seguinte, eu queria saber um pouco, o senhor chegou a mencionar no presidente Bolsonaro, né, do convite, o senhor postou isso nas suas redes sociais. Eu queria saber como é que foi a conversa. É bem possível que ele venha. É possível que ele se filie. É bem possível. Ele já foi do PTB, foi meu liderado. E ele disse para mim assim, olhando nos meus olhos, como eu estou olhando nos seus olhos. Falou, Roberto, eu te conheço, meu irmão. Todo mundo sabe que o que você diz não tem volta. Você é um cara que diz não com muita facilidade, mas quando diz sim, cumpre. A palavra, eu me lembro que você sempre dizia isso, Jefferson. Palavra empenhada é flecha lançada. Não volta mais. Meu pai, o professor Roberto Francisco, dizia sempre, meu filho, a política não tem contrato escrito, não tem cheque pré-datado e não tem nota promissória. Aí papai tinha um bigodão, ele fazia assim, segurava o fio do bigode e dizia, vale o fio do bigode. O homem que não tem lado não tem fundo, meu filho. O homem que não tem fidúcia, confiança, nunca crescerá na vida pública. A mola propulsora de um político é a verdade e a confiança. Aprendi isso com meu pai e, Rodolfo, mesmo que a verdade me prejudique, eu nunca fujo de enfrentá-la. Nunca fugi de enfrentar a verdade. As mais difíceis verdades que eu tive que viver na minha vida saíram de mim, não veio de fora. As verdades que me abateram não vieram externamente de fora para mim. Eu as externalizei. Eu mostrei o que era verdade. Eu disse, essa prática que eu estou fazendo não é regular, mas é a verdade dos fatos. E todos negaram. Genuíno negou, Delúbio negou, Zé Dirceu negou, todos negaram. Marco Valério negou, não houve esse acordo com o PTB, esse acordo de financiamento eleitoral. Eu disse, houve, e vocês entregaram uma parte. De quem que partiu, que me levou à cassação isso? De mim. Essa verdade saiu de mim. E depois ficou provada, tanto que o Procurador-Geral da República escreve, na denúncia que faz contra todos do Mensalão, restaram provadas todas as afirmações do ex-deputado federal Roberto Jefferson. É a ementa da denúncia de 400 ou 500 páginas que ele escreve. Dá uma lida na ementa para que você veja. Restaram provadas todas as afirmações feitas pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson. Eu não minto, mesmo que a verdade me atinja. E o presidente sabe disso, disse, eu terei muita tranquilidade de estar no PTB. Vou estudar, eu tenho que conversar com o grupo do Aliança, que nós estamos fazendo, vou estudar. Se não sair o Aliança, ele pode vir para o PTB, que ele tem aqui o colchão de mola do programa que eu quero que você leia, do programa do partido, que dá a ele o estofo do discurso que ele faz, o estofo partidário, e ele vai encontrar aqui guerreiros dispostos a dar sangue por ele. Nós temos cara de ovelha, mas aqui dentro da veia corre sangue de leão, meu irmão. Eu adoro esse louvor. O leão aqui, né? O leão, sei, está na máscara do PTB que eu te dei. Está na máscara do PTB que eu te dei. E, presidente, naturalmente, essa oportuna e grata aproximação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, naturalmente, o governo tem a ganhar. E acredito que o PTB tem a ganhar também. Queria que o senhor fizesse uma leitura, uma análise do que o PTB ganha com essa aproximação e o que o governo pode ganhar. Primeiro, as bênçãos de Deus. Desde que eu assim comecei a proceder, você indaga, entrevista a todos daqui. O PTB mudou. Tinha assim um clima de tensão, um não falava com o outro, queriam brigar. Hoje nós retomamos as velhas práticas, as antigas práticas. Velhas, não. As antigas. Que os legados não envelhecem, eles estão sempre jovens. A felicidade de Deus é que a gente transmita às gerações futuras a sua obra e a sua palavra. Então ele não envelhece.
Deus é sempre atual. Nós aqui tínhamos esquecido de orar na hora do almoço, de agradecer na hora do almoço, de nos cumprimentar sempre invocando a imagem de Deus. Um ou outro fazia isso. Mas fica assim uma prática secundária. Ela voltou a ser a prática principal. Você olha as paredes, o leão de Judá, Cristo. Você olha a nossa sala de refeitório, a Santa Ceia. Vai lá para você ver. Vai lá, filme com a sua máquina lá e mostre ao seu povo. Primeiro, nos uniu em torno dos nossos credos. Nos uniu em torno de Deus. Segundo, tirou o PTB do noticiário policial. Nós estávamos assim muito abatidos com o noticiário policial, até de fake news montado para nos destruir. Mas nós estávamos sendo enredados permanentemente no noticiário policial. Havia um grupo, sem dúvida, de Goiás que abusou da confiança do partido no Ministério do Trabalho. Abusou mesmo, e eu intervim. Mas o ministro Fachin tentou generalizar contra o PTB, porque ele representa o PT. E eu dei um prejuízo grave de imagem ao PT. E o Fachin quis devolver o favor petista, dando um grave prejuízo de imagem ao PTB. Então, nós estávamos, assim, envolvidos na teia, na trama do noticiário policial. Eu tirei isso, graças a Deus. Deus me deu essa iluminação e me deu a capacidade de segurar essa vitória. E o que eu estou fazendo? Tirei o PTB do noticiário negativo e trouxe para o positivo. Sabe o que eu ganhei com isso? Respeito, confiança, credibilidade. Não preciso mais do que isso. O que eu quero do governo? Quem eu quero nomear? Nada pedi, nada tem. Não pedi. Eu quero que o povo saiba que aqui no PTB a gente luta de coração. Podemos formar na frente, no próximo governo do presidente, porque estaremos junto com ele. Ele dentro do PTB ou fora do PTB, nós vamos apoiar Messias Bolsonaro na reeleição. Eu já estou te dando uma notícia consolidada, decidida ontem aqui, na reunião da executiva. Sim. A executiva nacional disse: tudo que o Roberto Jefferson está falando em defesa do Bolsonaro, dos princípios de Deus, da família, da liberdade, ele não fala em nome dele próprio, ele fala em nome do PTB. Essa tese, essa proposta foi colocada a voto. Não teve um voto contra. Foi a unanimidade. O partido disse isso ontem aqui. Então, o nosso candidato é o Bolsonaro. Aí lá na frente se faz a política natural de formação de governo. O que você quer, Roberto Jefferson? Nada. Tem um sonho. Isso aí eu confesso a você. Eu gostaria que o presidente voltasse ao PTB. Ele foi meu liderado 2 anos, somos amigos, nos conhecemos bem, ele sabe quem eu sou e eu sei quem ele é, e ele aqui estaria protegido e eu gostaria de tê-lo aqui como o novo grande estadista da América Latina, e um homem de Deus. Eu queria que o PTB pudesse levar às ruas uma campanha que não é meramente política, mas em defesa dos primados da nossa Bíblia, da nossa formação e da nossa cultura judaico-cristã. Presidente, como eu disse, sem fazer interrogatório, apenas tirando uma dúvida. Evidentemente que, e acredito na palavra do senhor, que o senhor falou, Rodolfo, o que eu quero? Nada. Mas falam-se que um conselho, uma recomendação, pode ser que exista. Então eu queria só tirar essa dúvida. Por exemplo, no Ministério da Educação, antes de assumir o novo ministro, falou-se que o senhor tentou sugerir, aconselhar o presidente com o nome do senhor Alex Canziani, né? Eu não. É verdade? Eu não. Foi o grupo do Central. Não passou por mim. Eu sentei em frente ao presidente. Qualquer pedido que eu fizesse a ele, ele poderia atender e não fazer o atendimento do principal. Eu só tinha um objetivo: Messias Bolsonaro no PTB. Se eu usasse qualquer outra estratégia, eu sou jogador de xadrez. Sim. Ele pegava essa mais simples e a mais complexa, que é essa decisão política grave que ele tem que tomar, ele abandonaria. Eu não quero isso, eu só fui lá com uma proposta: Messias Bolsonaro, o guerreiro de Deus, general do Partido Trabalhista Brasileiro. E, presidente,
falando agora da executiva, isso é fundamental, era uma pauta que eu até gostaria de ter feito já, mas eu falei, eu vou entrevistar o presidente Alberto, então eu vou esperar e vou ouvir da boca dele, até aproveitando a oportunidade da conversa no dia posterior da Executiva Nacional. Eu queria saber, presidente, sobre as pretensões do PTB para esse ano, né? A gente está em eleições fazer municipais. pelo menos 400 prefeitos e prefeitas e eleger aí de 1.500 a 2.000 vereadores. Esse é o nosso objetivo. Esse é o projeto que nós trazemos. Hoje os senhores têm quantos prefeitos, vereadores? O senhor tem esse número? 200, eu não tenho de cabeça aqui, mas depois você pega e passa para ele. Sim. Quem tem é o nosso capitão, Sim. o Alexandre. Ou seja, então a gente está Nós falando temos 200 e poucos de prefeitos. praticamente dobrar o número de prefeitos. Nós queremos dobrar o número de prefeitos e de vereadores, porque nós caímos muito no noticiário policial, o partido se enfraqueceu muito. E essa aproximação com o governo ajuda a dobrar? Ajuda. O bem se irradia e se multiplica. Você está do lado de pessoas do bem, isso multiplica a tua energia e a tua força. E, presidente, como é que tem sido essa dentro do Congresso, o pessoal elogia essa aproximação, o pessoal não acha ruim, mas e daí pode ser em verdades, obviamente, o pessoal fala, Rodolfo, o PTB tem procurado a gente, eu só falo de deputados ditos bolsonaristas, o próprio líder Vitor Hugo, ele fala, eu sou um bolsonarista e tal, não sei o quê. Alguns deputados eles falam, a gente apura, que nessa aproximação o senhor oferece ali na próxima janela partidária, né, de tentar trazer, por que não, alguns desses deputados federais bolsonaristas para o PTB. Queria saber se isso é verdade e comentam se também porque a gente está falando de prefeitos, mas eu imagino que chega aí 2022, né, evidentemente, na janela partidária, se a aliança não está criada até lá, o senhor pode fornecer esse colchão, esse colchão de mola, que nem o senhor usou o termo há pouco, para abrigar algum desses deputados bolsonaristas. Quero todos eles no PTB. Eles foram expulsos. Eu estou lendo aí que o PSL está lançando o ex-juiz Sérgio Moro. O grupo que restou no comando do PSL está na mídia hoje, que está lançando o Sérgio Moro. E o PSL expulsou 25 deputados, fazendo deles meio parlamentares. Porque eles perdem acesso às comissões permanentes. Comissão de Justiça, Comissão de Educação, Comissão de Economia, Comissão de Orçamento, de Seguridade Social. Eles não podem ir para comissões, que é o pulmão da casa, é o lugar mais importante do deputado trabalhar. Eu surgi como parlamentar na Comissão de Seguridade Social e Saúde e Família da Câmara. Foi ali que eu me destaquei, eu presidi por 4 anos a Comissão de Seguridade Nacional, a Comissão de Seguridade, Saúde e Família da Câmara dos Deputados. Foi ali que eu... Quer dizer, como é que um deputado não tem uma comissão? Como é que ele não tem o relatório de um projeto de lei, de uma pauta, de uma PEC ou de uma medida provisória, identificado com ele, com a base dele? Quer dizer, ele não pode relatar esse projeto, ele não tem partido, não tem líder que o indique. Não é? Todos os 25 deputados do PSL que foram expulsos por essa atual de eleição que quer lançar o Moro contra o presidente Messias Bolsonaro, está no limbo. Aqui no PTB eles vão ter liderança, horário de liderança para falar, vão ter comissões permanentes para funcionar e relatoria de projeto para se mostrar a deputados. Se eles quiserem, nesse segundo biênio, recuperar o tempo perdido, coração aberto, portas abertas. Eu já estou conversando com vários. Ontem eu conversei aqui, anteontem, com 8, ontem conversei com 3. Fui para São Paulo, falei com vários. Deputados bolsonaristas. Estadual e federal. Então, estou dizendo que eles querem ouvir. Eu tenho aqui 8 advogados, que são remunerados pelo PTB. Advogados contratados, constitucionalistas, especialistas em legislação eleitoral, criminalistas. É o que o pessoal está precisando. Eles vão aí procurar qualquer advogado, 1,5 milhão, 2 milhões, 800 mil. Como é que um deputado federal que ganha 20 de salário pode pagar 1 milhão? Os advogados querem que ele roube para pagar o honorário, né? Ou senão se despoje do patrimônio familiar para poder pagar em troca do mandato. Não pode, porque eles perderam a proteção do partido. E no PTB eu tenho um baita advogado, que é o Luiz Gustavo.
Pereira da Cunha, corajoso, estudioso e valente. Porque advogado que entra no Supremo e diz máxima permissa venia, excelência, permissa venia, e começa com esse troço sabujo, sevandija, rastaquera, isso não serve para trabalhar comigo. É falando para ministro, com todo respeito, eu represento aqui o meu partido. É igual, não há diferença do advogado que trabalha no Supremo para o juiz do Supremo. Ambos exercem o munus público. Mas esses sevandijas, esses rastaqueras, eu tenho pavor. E o meu é valente. E os meus advogados são valentes. E procede a informação de que alguns desses deputados bolsonaristas estariam conversando, falando assim, quero ver o estatuto, sugerir talvez mudando, enfim, o que comenta-se é que no meio dessas conversas, o senhor não descartaria a possibilidade, e daí, obviamente, estou questionando o senhor por gentileza, não estou falando que é uma verdade, de que poderia alterar, fazer ajustes dentro do estatuto e até mudar o nome do partido. Isso aí é impossível, inegociável. PTB tem um rosto, é PTB. Eu vejo o cara que era PFL vira DEM, o outro vira Avante, o outro vira Podemos. Nós somos PTB. Não temos vergonha da nossa origem. Eu sou filho de Deus, não tenho vergonha na minha origem. No PTB nós não temos vergonha da nossa origem, temos orgulho dela. 75 anos de existência desse partido, com esses fundamentos que eu li para você de Alberto Pasqualini. Não trocamos de nome, não mudamos a cara. Não vamos fazer cirurgia plástica na cara para mudar de rosto. Quem cospe do túmulo do pai é o pessoal da Rede Globo. Os filhos do Roberto Marinho cuspiram no túmulo do pai. Mudaram a ideologia do pai dele. Mudaram o pensamento ideológico do jornal. Mudaram o comportamento ideológico da redação de TV. O PTB não muda. Virão para o partido, estamos de braço aberto. A única sugestão que eu recebi foi da Bia Kicis, porque nós não pusemos, e olha que o PTB Mulher defendeu, mas alguma bobagem houve, na hora de escrever, horas e horas de escrita, a defesa mais clara da vida contra o aborto. E isso nós vamos reabrir. A Bia Kicis falou, vocês não escreveram claramente a luta contra o aborto, não é? O controle de natalidade como método do aborto. E isso sim, vou fazer. O PTB vai fazer, vai escrever claramente. Nós defendemos a vida, mas não escrevemos no programa do partido. Houve uma falha nossa. O senhor citou a deputada federal Bia Kicis. Eu queria tirar uma dúvida bem referente ao nome dela, estava até presente aqui. A deputada federal Bia Kicis, diferentemente de outros deputados eleitos pelo TCE, ela foi eleita pelo PRTB, né? Então, o que comenta-se que ela, na verdade, ela poderia, diferentemente de outros, ela já pode se filiar a outro partido. O senhor já tem a filiação dela? Eu tenho conversado com ela, eu não sei o caminho que ela quer. Basta ela ajustar com a Jaqueline Silva, nossa deputada distrital. Eu quero a Bia para majoritária, mas ela será o que quiser no PTB. Eu gostaria que ela saísse ao governo do Estado, principalmente ao governo do Estado. Ela tem densidade, cultura, formação, honestidade para disputar a eleição de governadora no Distrito Federal. Eu gostaria de lançar a Bia para governador. Se ela quiser o senador, o PTB lança a Bia ao Senado. Ela vai ser no PTB o que ela quiser ser. Aproveitando isso, então, no momento que o senhor fala de governador, Senado, a gente está falando de 2022. Eu queria saber, eu sei que 2022 é muito cedo, presidente. Não é não, já é amanhã. Então, já é amanhã. 2022 é amanhã. Então, por favor. Se acordar amanhã é 2022. Não, eu não discordo. O tempo voa. Porque o senhor sabe que se a gente faz essa pergunta para alguns, ele, ainda é cedo. Mas são pessoas que não dizem verdade. Sim. Quem diz a verdade não fica com essas conversas. Então, eu queria aproveitar e questionar o senhor disso, né? A gente sabe que hoje o PTB agora de cabeça, presidente, lá na Câmara são 12? 12. Na Câmara, eu queria saber, olhando 2022, com todo esse fortalecimento do 50. PTB, 50 deputados federais. 50 federais. O senhor acha que faz quantos senadores? Uns 3, 5 senadores. Nós fizemos 3 nessa eleição, mas a velha política seduziu os 3. Seduziu. É a velha política. O Kassab não levou por amor ao PSD. Propondo mundos e fundos. Certo?
levou os nossos por isso. Nós não tínhamos para cobrir a proposta. Governadores? Na próxima eleição, eu ainda não tenho noção disso, mas penso que Pernambuco, o Armando Monteiro, é poderosíssimo candidato. Penso que o Ranulfo, no Rio Grande do Sul, é poderosíssimo candidato a governador. Rio de Janeiro não temos nome. E vamos ver na composição que estamos fazendo com o grupo conservador em São Paulo, que poderá surgir um nome para ganhar as eleições em São Paulo. Hoje, presidente, falando de eleições, o senhor já falou assim, Rodolfo... João Vicente Claudino no Piauí, poderosíssimo nome, JVC. Estou aqui rodando a máquina do computador, mas ainda não sentei para trabalhar isso, governador. Mas nomes que podem vencer a eleição de governador, estou te dando alguns. Perfeito. Eu queria saber agora, a gente falou de prefeitos, vereadores, deputados federais, senadores, governadores, presidente da República, que o senhor já falou que apoiará o presidente Jair Bolsonaro. Agora a dúvida Nós temos o nosso, Messias Bolsonaro. Agora a dúvida ele vai sozinho com o PTB ou o senhor identifica que há outros partidos que possam... Eu penso que ele tem no arco de aliança, ele já tem o PRTB. PRTB, sim. No arco de aliança. Outros partidos irão. Ninguém é tolo. O presidente está fazendo assim, ó, nariz para cima, take off, mão cheia, o avião está decolando no Nordeste. O presidente está crescendo. Eu tenho um amigo que tem um instituto de pesquisa, é o Murilo Hipólito, lá do Paraná Pesquisa, meu amigo, meu velho amigo. Para mim, hoje é o instituto mais sério do Brasil. O Ibope está mascando nas puletas. Só faz o que manda a Rede Globo. Adoro o Montenegro. Botafoguense que nem eu, ele é botafoguense. Mas estou achando que está mascando. Datafolha eu não acredito. O Datafoice, eu não acredito no Datafoice. Estou fora daquele troço. E o Murilo tem feito uma pesquisa mais séria. Você olha, os critérios dele são, vou falar uma palavra até redundante, são muito mais criteriosos, muito mais adequados à verdade. Ele busca a verdade. E eu conversava com ele esse fim de semana, ele me ligou solidário, porque eu fui suspenso do Twitter, e falou: Jefferson, você está lutando pelo homem certo. Eu falei: por quê? Ele falou: está embicando, está decolando de ponta para o céu. O avião dele está virando foguete no Nordeste. Ele vai tomar a base da esquerda no Nordeste. Eu tenho feito pesquisa, cada vez que eu faço ele cresce mais, pelo trabalho social que ele vem fazendo e as obras públicas que ele vem realizando e finalizando, que eram obras inacabadas. Então, vai vir muita gente, no final, vai vir muita gente apoiar a reeleição de Messias Bolsonaro. Com certeza. E presidente... Só não queremos o DEM, o PSDB, porque esses são a encarnação do mal disfarçado. Eu até prefiro lidar com a esquerda, o PT, o PSB, o PCdoB, porque eles representam o diabo e não fingem que são santos. Ruim é essa turma que se fantasia de santo, é o santo do Paoco, que levava o ouro do Brasil na época do Brasil Império, da colonização. Então o santo era oco por dentro, o pessoal enchia de ouro para fazer contrabando. São os santos do Paoco. E na honestidade são as donzelas furadas. Eu uma vez estava em Salvador, na Bahia, e vim andando no mercado de São Salvador. E ouvi um garotinho gritando assim: donzela furada! Donzela furada! 3 por 5! Donzela furada! Eu falei: eu quero ver o que é esse raio de donzela furada. 3 por 5. Biscoitinho polvilho, daquele furadinho, né? Donzela furada porque mentirinha. Lá no Rio é mentirinha. E eu acho é fraco. Eu afirmo a você que o DEM e o PSDB são donzela furada. Finge honestidade e honestidade não tem. Fingem liberalismo e liberais não são. Fingem conservadorismo e conservadores não são. O retrato do PSDB é o Dória. Ele é família, ele é conservador, ele é patriota, representa a China, vende as empresas brasileiras na bacia das almas para os chineses. Tem um comportamento que não me parece um comportamento muito viril. Né? Então a cara do PSDB, né, é o Dória, né? Vindo lá do Érebo, do abismo, vem lá de baixo, é satanista, não é?
defendendo essa vacina chinesa que nos adoeceu. Eu não tomo essa vacina e não recomendo para ninguém. Não tomo de jeito, não confio nesses comunistas chineses. Eles nos adoeceram, vão vender a vacina? Não confio nesses caras. O Dória é o porta-voz dele. E o DEM é o Rodrigo Maia, o Nonô Botafogo. A tristeza que ele leva o nome do meu time, porra, que é o Botafogo. Não dá para confiar no Nonô Botafogo. Filho de comunista, morava no Chile, ideólogo comunista, só dá matéria importante para a esquerda relatar. Tudo que ele quer prejudicar o presidente, as medidas provisórias, os projetos de lei, que ele quer prejudicar o que vem do presidente da República, feito com dignidade, correção, ele entrega PCdoB, PSB, PT, para relatar. Repara só como é que ele tem feito isso a miúde com o presidente. Para quê? Para prejudicar. Então ele finge que é liberal, é outro melancia. E ele é bem melancia, né? Redondinho, redondinho. Ele finge que é liberal, mas é comunista por dentro. O coração dele é vermelho, o ideal dele é vermelho, a bandeira dele é vermelha. E o senhor, presidente, citou agora Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Eu queria falar um pouco aí de articulação política, né? A gente observa nos últimos meses, por volta ali de maio adiante, desde maio, o governo ele vem em um reposicionamento político importante, né? Sem tomar lá da cá, mas com um diálogo republicano e cirúrgico, diria, dentro do Congresso. Queria que o senhor fizesse uma avaliação, por gentileza, de como o senhor avalia... Isso é uma crítica que eu faço ao presidente. Isso é uma crítica que eu faço ao presidente. Eu elogio, morro por ele, mas tem que falar. Ele tem que abrir espaço na agenda para falar política. O erro do Collor foi esse. Ele não recebia político. E o presidente Bolsonaro tem que receber. Mesmo que o cara vá lá falar uma chatice na orelha dele, ele tem que ouvir. Tem que ouvir. É igual o padre, está no confessionário e não tem que ouvir os pecados. É o pastor que o fiel da igreja não vai a ele contar suas aflições. O presidente é isso, ele está lá para ouvir as aflições dos políticos. Tem que ouvir. Ele tem que fazer agenda política. Ele não tem agenda política. Eu penso que é um grave erro do presidente não ter agenda política. Agora eu vejo que ele está abrindo um pouco. Não é só receber Rodrigo Maia, só o Columbre, não. É receber os deputados, receber os senadores, conversar política, medir o cara, olhar dentro do olho. O aperto de mão, me dá tua mão aqui. Nós estamos no Covid, depois tu limpa. Que você tem um aperto de mão de homem que eu gosto. Se tu me desse a mão mole aqui, eu te teria. Eu não confio em homem de mão mole. Então o presidente tem que pegar na mão do cara, que tem um monte de deputado que dá a mão assim, na pontinha do dedo. Sim. Já sabe que é pólvora molhada. Eu no aperto de mão conheço o homem. Vem com a mãozinha molinha assim, e aí o presidente diz, pô, tinha uma outra impressão do cara, porque aí a realidade se apresenta. Então ele precisa abrir a agenda e conversar política. Não é conversar bandidagem, não. Grava, manda gravar. Abre, bota testemunha de outros, do seu chefe da Casa Civil, de seus assessores, grava. Porque ninguém vai querer falar bandidagem de público. E diz, ó, estou gravando, isso aqui tudo é gravado. Vamos fazer uma, como é na Casa Branca. A conversa é republicana, mas conversa com o cara, mede o cara, sente o cara. A pulsação dele não fica só via computador, não é só virtual. Ele precisa de uma presença real. Sim. E abrir a agenda para o político. Sim. O senhor falou, não pude deixar de citar, isso obviamente não estará na entrevista, mas citando o nome do ministro Ramos. O senhor vai conversar com ele? Eu vou em seguida que você for, preciso falar com ele. A gente, é só porque eu não pude deixar de ouvir, mas até, essa pergunta está até aqui. Sobre a articulação política, né? Eu queria saber, que avaliação que o senhor faz do trabalho do general Ramos, de um general, excelente, do general Ramos, excelente, lá na articulação política? Excelente. Ele ainda tem uma coisa que eu adoro nele. É raileiro que nem eu. E eu quero combinar de pegar ele em casa. Eu vou combinar com ele porque ele mora em Resende. Eu moro em Comendador Levi Gaspariano, dá uns 180 quilômetros mais ou menos. Eu quero passar por lá, porque o nosso grupo de motociclistas é de Três Rios. Nós somos os bodes do asfalto. Os leões do asfalto e os bodes do asfalto. Eu quero passar lá na casa dele, vamos dar um giro, bater um papo com ele. Leva lá 5, 6 motociclistas, eu quero combinar. Porque eu sou raileiro e a minha turma é de raileira. Toda a minha turma é raileira. Eu quero passar lá na casa dele para a gente dar um giro. Vou ver se eu pego ele em casa e dou uma volta de Harley com ele. Rugido, é o rugido da liberdade. A Harley
tem a tradição santa de ter o rugido da liberdade e o rugido da vida. O importante para nós não é chegar, é a jornada. Andar, vento na cara, tranquilo, relaxado. Né? Tomando aquele vento, o hálito de Deus, Sim. o hálito de Deus no rosto. É a coisa que eu adoro fazer. Sim. Eu adoro fazer. E essa articulação dele com o Centrão, como é que o senhor avalia? Acho boa, ele tem que articular, mas não devia ficar só nas costas dele, por isso ele é criticado. Porque ele não pode fechar nada. Ele não é a última instância, ele é a penúltima. A última instância quem é? O presidente. Então, o presidente tem que participar. Porque aí por que você vê críticas ao general Ramos? Porque ele tem que. Ele vem até aqui, ele tem um limite. A palavra final é dele? Então o presidente tem que ter paciência e entrar no jogo político e conversar. Sim. Presidente, para a gente já se encaminhar ao fim aqui, não tomar muito mais tempo do senhor, porque eu Não, foi um prazer, rapaz. Sou leitor da sua revista, eu vou ler a minha entrevista depois. Com certeza. É um maior prazer, pô. E, presidente, olha aqui, olha, a articulação política, né, assim, um dos movimentos mais recentes dentro da Câmara e na política nacional, evidentemente, né? Essa articulação política acabou fortalecendo o deputado Arthur Lira, né, o líder do blocão. E o que a gente mais ouviu é que o Arthur está comandando a ferro e fogo, e isso foi o que levou o Democratas e o MDB a querer sair. E esse movimento político, o que se fala é que acaba fortalecendo, por exemplo, a candidatura ali de Baleia Rossi, né? Queria saber se isso muda o cenário para a disputa da presidência da Câmara. Como é que o senhor está avaliando esse cenário agora? Eu não quero entrar nisso, eu sou amigo dos dois. Sim, senhor. Tanto do Baleia como do... Arthur. Hein? Do Arthur Lira. Do Arthur Lira, lá do Alagoas. O importante é que não tenha o rabo preso na gaveta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Se for outro com processo de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, não serve para presidir a casa. Vai botar a casa de cócoras diante do Senado, diante do Supremo, novamente. A exigência que os parlamentares têm que fazer dos candidatos a presidente da Câmara. A primeira, deixa eu ver tua folha corrida. Tem processo do Supremo? Tem lá lavagem de dinheiro e corrupção passiva? Se tiver, não tem independência. O rabo está trancado na gaveta do presidente do Supremo. Vai ser mais um apassivado presidindo a casa como é o Rodrigo. Não serve, não serve. Então tem que discutir antes. Temo que um desses nomes que você falou aí tenha processo lá no Supremo. Temo. Tem preocupação, já ouvi falar. E quem tem não é pessoal. Não vai poder representar com altivez, coragem e grandeza o Parlamento Nacional. Quem tiver o rabo na gaveta do presidente do Supremo, e vai ser um cara perigosíssimo, o Fux, não é mais o Toffoli, o Fux é mais perigoso do que o Toffoli, é muito mais perigoso. Então, se for o Fux, ele puxa mesmo, ele sabe fazer lobby, sabe puxar o rabo de quem é devedor. E no Senado, se a gente falou da Câmara, e no Senado, o senhor é favorável a uma reeleição, possível reeleição do presidente Davi Alcolumbre? É um escândalo, é uma vergonha. O PTB está entrando com a medida de declaração de inconstitucionalidade, de tentativa de mudança dessa julgada que o Alcolumbre está fazendo no Supremo. Já estou pronto aqui para fazer, já você vai ter notícia. Nós estamos redigindo, nós temos 4 constitucionalistas só pensando isso o dia inteiro. Nós vamos entrar de maneira preventiva contra esse golpe, a nossa Constituição da República, que proíbe a reeleição de senador e presidente e de deputado federal na mesma legislatura, a chefia das mesas das casas. Nós vamos entrar no Supremo, nós vamos embaraçar, nós vamos brigar, nós vamos judicializar contra essa tentativa de reeleição. Quando isso estiver pronto, o senhor pode passar. Com o maior prazer. Eu deixo a minha assessoria contigo e passa para ele todos os processos que o Gustavo já fez. Pode passar. Você está falando com a Rafa, que é a nossa chefe da comunicação. Ela já tem 14 processos contra ministros e teses no Supremo, ADI, a DPF. Nós já temos aqui queixa-crime contra ministro do Supremo, 14. E estamos com essa sendo preparada. Gustavo me disse que está no forno pronta para sair. Então você já combina com o Rodolfo, passa para ele. Tá bom, Rafa? E presidente, voltando só um pouquinho para a Câmara,
assim como MDB e Democrata saíram, a gente só sabe como é que funciona a imprensa, né? Às vezes alguém que não é nem do PTB, aí alguém fala assim, o PTB e o PROS vão sair também. Inclusive eu estava falando com a Rafaela, eu falei, Rafaela, PTB e PROS não estão saindo não. Ela falou, não, isso aí, quem vai decidir, se alguém vai decidir é o presidente Roberto, não foi, Rafaela? Queria saber, PTB eu e o sai líder do blocão? Eu não fui convidado, ninguém me consultou, eu não fui consultado. Se eu não fui consultado, eu não aceito. Os deputados não são soldados sem quartel. O quartel do deputado é o partido político por onde ele se elege. Ninguém fala sozinho em nome do PTB. Eu ontem tive as minhas palavras, que eu parti para a luta nessa pandemia, nós não estávamos nos reunindo, mas ontem a executiva nacional do partido disse: tudo que o presidente Roberto Jefferson disse representa o pensamento do Partido Trabalhista Brasileiro. A mesma coisa eu faço em relação aos parlamentares. O que eles dizem e assumem de compromisso político tem que passar, tem que ser homologado pela Comissão Executiva Nacional. Senão não vale. Não vale. Eu fui bem explícito para você? Tá, eu já vou. Eu faço na volta, eu vou ter que fazer na volta. Eu vou tentando no celular no carro e na volta eu falo com você. Ficou claro? Então, permanece, não tem nenhuma decisão para sair do blocão. Eu não fui consultado, a executiva não foi consultada. Quem é que tomou a decisão? Combinou com quem? Com os chineses? Combinou com os chineses? Perfeito. Presidente, então, o senhor no início falou sobre o Supremo sem poder. Então, eu prometo que agora a última pergunta. Eu meto a última pergunta. O Supremo se empoderou, que eu falei. Se empoderou, sim, né? Se empoderou. No vácuo de poder. No vácuo de poder, não representa o povo, enfim. Não tem voto, são nomeados. São nomeados. Lobistas sim. nomeados. Como, eu acho que uma pergunta importante para fazer para o senhor como equaciona isso? Como soluciona isso? É concurso público? Não, o senhor defende? nós temos que mudar a forma, que eu defendi na Constituinte. O Supremo tem que ser o último degrau da carreira do juiz togado. Não pode ser um advogado lobista, com compromissos espúrios. É JBS, é banco, é empreiteira, é partido político, tem que acabar isso. Aquelas sabatinas já são uma vergonha. Os senadores sentam com o futuro ministro do Supremo, quer dizer, tem que ter liturgia, austeridade, dignidade. O cara, ô fulano, você, os senadores daqui não falam com você, uma pose, você, está falando com o futuro ministro. E o cara de lá responde, você também. Isso aí não é conversa de botequim, tem que ter liturgia. Não pode ser isso. Tem que acabar essa sabatina no Congresso, acabar isso. Basta o Conselho Nacional de Magistratura indicar juízes de carreira, juízes que sempre viveram da toga, com a toga, por amor à espada da justiça, à balança da justiça, sem compromisso político partidário, porque são os piores, é um horror isso, o compromisso ideológico, compromisso com a justiça, com a lei. Ius stare, onde está o direito, ius stare, justiça. Então, homens que sempre representaram a justiça, juízes, 35 anos de experiência de vida como magistrado, o último degrau da carreira do magistrado, não cabe a ninguém. Ah, mas eu sou promotor. Escolheu ser promotor. Toca a tua vida no Ministério Público. Ah, mas eu sou advogado. Ótimo, parabéns. Toca a tua vida como advogado. Quem é juiz? Quem fez a vida como juiz, a carreira como juiz? Esse é que tem que vir para cá no final da sua atividade profissional, ser o julgador da Suprema Corte do Brasil, que nós vamos saber se é Suprema Corte ou é Corte Constitucional. É uma discussão que nós vamos ter que travar. Perfeito. Presidente, da minha parte acabei, adoraria continuar conversando mais. Desculpa, Rafaela, é só porque eu lembrei disso aqui agora, presidente, só se não tiver problema, tá bom? É porque se eu saio daqui sem perguntar para o senhor sobre a agenda econômica, se o PTB vai ajudar na agenda econômica, na agenda liberal do Paulo Guedes, se eu saio daqui, nós estamos com o Paulo Guedes. Nós estamos com o Paulo Guedes. Só não queremos criar imposto novo.
chega de imposto, já temos 40% de impostos no Brasil. Ainda que para desonerar. Não, isso aí o Paulo Guedes vai ter que me chamar para conversar, vou eu com o líder, não dá mais para fazer imposto no Brasil, chega. Nós estamos oprimindo os trabalhadores e enriquecendo o Estado. E o Estado rico oprime o indivíduo. Quanto mais poderoso o Estado, mais corrupto é o governo e mais oprimido o cidadão. Foi claro com você? Claríssimo. Então tá bom. Tá bom, Rodolfo. Agora fechei mesmo. É porque, às vezes, quando a gente faz uma entrevista com